Graças a Deus, ó amados de Deus, mais uma vez aqui reunidos por meio das palavras de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Reunidos estamos continuando a ouvir as palavras de Deus, pois o Senhor Jesus disse: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. Também ele disse: aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou ali no meio deles, né? E no Evangelho de Mateus, capítulo 18, né? A partir do versículo 18, no versículo 19, no versículo 20, o Senhor Jesus é que nos incentiva a nos reunir, né? Ainda que sejam 2 ou 3 em nome dele, e concordarmos a respeito das coisas de Deus, ele está no nosso meio, né? Então, mesmo que seja por meio, né, da distância, mas se nós unidos parar a ouvir as palavras de Deus, o Senhor Jesus Cristo está no nosso meio, e nós concordando com estas palavras que são palavras de Deus, nós somos abençoados, nós somos purificados, limpos, fortalecidos, e encontramos força, encontramos fé, encontramos esperança para continuar a praticar as palavras de Deus e obedecer o Senhor Jesus Cristo, obedecer as doutrinas e os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou, que o Senhor nosso Deus nos deixou por meio das suas palavras, por meio das palavras de Deus. E amados de Deus, neste dia, nesta palavra, nesta reunião, estamos tratando da palavra que está no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, aqui no começo, no primeiro versículo, até o versículo, nós vamos até o versículo número 7, né? Então, nós vamos ver que Deus já tinha uma contenda com todos os habitantes da terra nessa época, né? Há mais ou menos 3.000 anos atrás ou mais, né? Porque essa profecia é antes de Cristo, né? Então, nós estamos há mais de 2.000 anos depois de Cristo. Então, nós vemos aqui com esta palavra, no que essa palavra pode nos ajudar? A nós provar que as palavras de Deus são verdadeiras e elas acontecem, né? Desde aquela época até nos dias de hoje, elas se realizam, aquelas palavras, né, que saíram da boca de Deus e dos seus santos profetas, né? Então, amados de Deus, e todos que ouvem as palavras de Deus, por isso que nós aqui estamos a meditar nesta palavra, aonde vem do livro de Oséias, né, capítulo 4, no primeiro versículo. Aqui mostra que Deus tem uma contenda, né, uma luta com os habitantes da terra. Porque ele mandou esta palavra há muitos anos atrás e ela já está se cumprindo, né? E nos dias de hoje, nossos dias atuais, ela se cumpre muito mais ainda, né? Onde diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, né? Então o Senhor tem
uma contenda com os habitantes da terra. Ele disse, filhos de Israel, né? Mas aqui ele continua e diz, com os habitantes da terra naquela época. Mas essa palavra, ela até hoje, ela atinge a terra, né? Porque nela, né? Porque na terra não há verdade, né? Então Deus cobra a verdade, né? Que não há na terra, né? Nem amor, Deus cobra o amor, né? Nem conhecimento de Deus, Deus reclama que na terra não há verdade, não há amor e nem conhecimento de Deus. Aí, o que só prevalece, né? O que está na frente, né? O que está em primeiro lugar nessa terra, e só prevalece é o perjurar, né? O perjurar, é o prometer, né? E descumprir, prometer e não cumprir, né? O mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios, né? Por isso a terra está de luto, e tudo que nela mora desfalece, então está morrendo aos poucos, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Então, toda a vida, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo, né? O povo é como os sacerdotes, os quais acusa. Por isso, tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos, né? E quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua glória, né? Eu mudarei a sua glória, a sua honra, né? Em vergonha. Então, amados de Deus e a todos que ouvem esta palavra. Então, no capítulo 4 até o versículo 7, nós estamos e nós meditamos aqui. Então Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, desde aquela época, e esta contenda ela continua até nos dias de hoje, né? Os sinais aumentam, né? Provando que esta palavra acontece até nos dias de hoje. E também o que provoca esta contenda de Deus para com os homens tem aumentado também, né? E tem aumentado também essa punição, de maneira que não vai parar essa contenda, né? A única forma o que nós podemos fazer é ouvir a palavra do Senhor, ouvir a palavra de Deus, para que nós não sejamos punidos, né? Para que no final dessa contenda nós percamos o perdão, porque Deus enviou o perdão, né? Para todos nós, através do Senhor Jesus Cristo. Mas meditando aqui, então Deus pede aqui que nós ouvimos a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor, aqui no capítulo 4 de Oséias, no versículo 1, ele chama para que os filhos de Israel ouçam as palavras de Deus.
Ouça o chamado, o conselho de Deus, a repreensão, né, que Deus está nos mandando ouvir. E isso para nós também nos dias de hoje. Nós devemos ouvir a palavra do Senhor, né? E aí, por quê? Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Por que essa contenda, ele está dizendo? Porque nela não há verdade, né? E qual que é a verdade que Deus quer que nós tenhamos, conhecemos? É a verdade que está nas suas palavras, a verdade de Deus, não é a verdade do mundo. É a verdade de Deus que está nas palavras de Deus. Um exemplo da verdade que Deus quer que nós conhecemos e pratiquemos nessa verdade, é onde o Senhor Jesus ensina qual é a verdade. É Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 17, o Senhor Jesus, em oração ao Pai Celestial, né, disse: Pai, santifica-os na verdade. Ele dizendo ao Pai Celestial, né, em oração, que nos santificasse, que santificasse os discípulos e a nós também nos dias de hoje, né? Santifica-os na verdade, e a verdade é a tua palavra. Então, essa é a verdade que nós devemos andar, conhecer e andar, que é a palavra de Deus. Por isso ele chama a atenção: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, né? Ouvi a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é essa, é a verdade que está na Bíblia. Então ele nos chama para andar na verdade, ele cobra a verdade dos habitantes da terra. Ele cobra que na terra não há verdade, né? Porque os homens desviam da palavra de Deus. Eles tampam os ouvidos para ouvir as verdades, né? Ouvimos muito as verdades dos homens deste mundo, dos homens segundo este mundo. Mas as verdades que vêm da palavra de Deus, muitas vezes, né, recusamos a ouvir. Então Deus cobra, Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor. Aqui ele fala, não há amor. O amor que ele fala é o amor de Deus, não é o amor dos homens, né? Não é o amor que os homens conhecem como amor, é o amor de Deus. É o amor de Deus, é aquele que nós temos que doar, temos que amar mesmo não sendo amado. Amar os vossos inimigos, disse o Senhor Jesus, né? E disse também o Senhor Jesus: ninguém tem maior amor, né? Ninguém tem maior amor do que este, né? De dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos, né? Está em Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Então, esse é o amor de Deus, é de dar, né, de doar, e não o amor que só recebe, né, o amor que só ama a quem te ama, né? Só amamos aqueles que nos dão flores, né, que nos dão elogio. Então esse é o amor do mundo, que é o amor que troca uma coisa pela outra. Mas o amor de Deus é o amor que doa, que ama o inimigo, que ama os que persegue, que ama, né, até mesmo aqueles que nos odeiam. Então esse é o amor que Deus cobra que nós tenhamos, que os habitantes da terra aprendam a ter, né, e praticar o amor ao próximo, né? Então Deus reclama na contenda aqui que não há amor na terra. Por isso Deus tem uma contenda, né? Não há verdade, não há amor na terra, não há estas coisas, e por isso Deus tem esta contenda com os habitantes da terra.
Não há, por falta, de não haver estas coisas. E também ele diz aqui, nem conhecimento de Deus, Nós estamos meditando agora, raciocinando o que nós lemos. Então, não há nem conhecimento de Deus. Por isso, a contenda de Deus com os habitantes da terra já existia naquela época e ainda continua, sobre aqueles que não aceitam ouvir as palavras de Deus, sobre todos os habitantes da terra, Então, conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus é o conhecimento da vontade de Deus, é o conhecimento do que Deus quer para cada um de nós, é o conhecimento do caminho que Deus quer que nós seguimos, Não o conhecimento, dos benefícios que Deus nos dá, porque o conhecimento que os homens têm recebido hoje, têm buscado em Deus, é o conhecimento do pão, das bênçãos, dos milagres, das coisas. Mas o conhecimento da vontade de Deus, dos pensamentos de Deus, tem sido esquecido. Então Deus cobra, Deus tem uma contenda com os habitantes da terra porque falta esse conhecimento de Deus. Porque muitos de nós dizemos graças a Deus, usamos o nome de Deus só quando buscamos coisas, interesse nosso, Buscamos nossos próprios conhecimentos, nossos interesses, as bênçãos dele, Buscamos a saúde, buscamos o pão nosso de cada dia, buscamos casamento, buscamos prosperidade, buscamos bem, saúde. Então esse é o conhecimento que o mundo tem de Deus, Os que ainda buscam nele, é isso que tem buscado, coisas, conhecimento das coisas que Deus pode nos dar. Mas o conhecimento da vontade de Deus, muitos tampam os ouvidos para saber. Mas Deus cobra, Deus tem uma contenda com nós, habitantes da terra. Nós que rejeitamos, o conhecimento de Deus. Porque aqui ele diz que na terra não há verdade, não há amor e nem conhecimento de Deus. Por isso, Deus tem a contenda com os habitantes da terra. Também, o conhecimento de Deus. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Deus, a palavra de Deus diz assim: porque os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então esse que é o conhecimento que o homem não tem de Deus, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos naturais, e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, ou seja, os pensamentos que nós temos em nossas mentes, nossos corações, que se eles estão focados na terra, nas coisas do mundo, nas coisas deste mundo, eles estão fora dos pensamentos de Deus, E se os nossos caminhos estão guiados pelas coisas desse mundo, os interesses, desse mundo, se nós estamos andando no caminho do mundo, da moda, das coisas, das novidades do mundo, nós estamos andando fora do caminho de Deus. Por isso que ele diz aqui que na terra não há conhecimento de Deus. Por isso que nós devemos ouvir a palavra do Senhor, que é o que ele fala no começo aqui, Oséias 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, nós todos os habitantes da terra. Ouvi a palavra do Senhor, porque esta contenda é porque o ser humano, os homens não têm ouvido a palavra do Senhor. Ouvido a palavra do Senhor, mas não ouvido,
de forma errada, né? Então, ouvir a palavra do Senhor para ter verdade, para andar na verdade, no amor e no conhecimento de Deus, né? No conhecimento de Deus que nós devemos andar. Aí no versículo 2, né? O que só prevalece, Oséias 4:2, o que só prevalece, né? O que está na frente, né? Nos pensamentos, no coração, nos interesses dos homens, dos habitantes da terra, é o perjurar, né? Perjurar é o quê? É o mentir, é o prometer, os homens prometer ao seu próximo, né? E não cumprir. Um pai promete para o filho promete para o pai, uma pessoa promete para o seu próximo e não cumpre. Então, isso prevalece na terra de hoje, naquelas épocas. Imagina os dias de hoje, né? O político que promete e não cumpre, então isso é o perjurar. Os maus políticos, né? Os maus sacerdotes, os maus pastores, padres, bispos, profetas, né? Apóstolos, apóstolas, que promete e não cumpre. Então isso é o que prevalece, é o que está à frente, é o que está no momento do mundo, né? Na opinião do mundo é perjurar. É o perjurar, é o prometer e não cumprir por todos, né? E o mentira, a mentira está sempre à frente do mundo, dos pensamentos do mundo, das modas, das novidades do mundo. A mentira está sempre à frente, aqui ele está dizendo, né? O mentir prevalece, o matar prevalece, né? Matar um ao outro, matar, né? Matar os sonhos, matar a verdade, matar, as coisas que são da vontade de Deus, né? O matar, né? Estão matando sonhos, né? Matando a verdade com mentira, né? Então o matar aqui, ele mata, é o matar, não somente o matar uma pessoa a outra, né? Mas matar sonhos, matar a verdade, matar em todos os sentidos, né? Então, furtar, né? Prevalece também o furtar, furtando o direito, furtando a justiça, né? Furtando a verdade e furtando também no questão do roubo, né? Um que rouba o outro, furtando tudo, né? O furtar não somente no questão de pegar um objeto, alguma coisa do outro, mas furtam o direito, né? O direito das crianças, o direito dos velhos, furtam tudo, né? Então isso tem prevalecido na terra desde aquela época até os dias de hoje, tem aumentado milhares de vezes mais, né? E o adulterar, né? Então, o que prevalece na terra, o adulterar, né? O trair o homem, trair a mulher trair o homem, mas não somente o adulterar, né? Nesse sentido, mas o adulterar de adorar um outro Deus, né? Adulterando, adorando um outro Deus, adulterando a palavra de Deus, mudando, né, o significado, algumas partes da palavra de Deus, né, adulterando a glória de Deus, né, adulterando o dinheiro, adulterando. O adultério é falsificar, né, é trair, essas coisas. Então, o adultério aqui tem ocorrido muito na terra, tem prevalecido. Por isso é a contenda de Deus com os habitantes da terra, com todos os habitantes da terra. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios, né? Arrombamentos, né? Forçando, né? Destruindo, roubando,
arrombando com tudo, arrombando com os direitos, arrombando com a terra, arrombando com a natureza, arrombando, né? Quando fala em arrombamentos, né? A gente logo pensa que seria o quê? Arrombar um depósito, um banco, mas arrombando não só isso, Deus está vendo aqui que é arrombando os direitos, né? Arrombando, forçando, né? Destruindo as coisas usando da força, né? Destruindo os benefícios usando da força, né? E há homicídios sobre homicídios, né? Que é matança, né? Um mata o outro. A multiplicação dos homicídios, né? Onde há mortes, né? Mas também os homicídios, grandes homicídios causados pelas fraudes, né? Pelo o roubo dos recursos da saúde, da segurança. Também isso ajuda a multiplicar os homicídios sobre homicídios, né? E o ódio dos homens matando uns aos outros, também homicídios sobre homicídios, mas onde roubam dinheiro dos remédios também, da segurança, né? Do meio ambiente. E também isso atrai os homicídios, que ocorre a grande morte em grande quantidade, né? Então isso também é homicídio, onde homens constroem estruturas perigosas, né? Onde não, por exemplo, em destruição de rompimento de uma barragem causada por uma fraude, por uma irresponsabilidade, por uma corrupção. Então isso causa homicídios, né? Sobre homicídios também, em todos esses sentidos, né? Porque logo quando fala homicídio sobre homicídio, nós podemos achar que é somente esse homicídio onde uma pessoa mata a outra, né? Mas não é somente sobre isso. Então, por isso, o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. E por nela não haver a verdade, por ela não haver o amor, né? Por ela não haver o conhecimento de Deus, né? E por prevalecer o perjurar, que é o prometer e não cumprir, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, né? E arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, né? Por essas causas, a terra está de luto. Então a terra está de luto, ela vive numa condição de luto, de velório, né? De morte. Em clima de morte, de luto, sempre a terra viveu e agora nos tempos de hoje mais ainda está em luto, né? Parece que mais provável é que mais mortes, mais tragédias, mais doenças, enfermidades, vírus. Isso é o luto que a terra está vivendo, de perigos, né? Em situação de perigo de morte, a terra está de luto e tudo que mora nela desfalece. Tudo que mora na terra está morrendo aos poucos, né? Os homens e tudo mais, né? Com os animais do campo, né? Os animais estão morrendo, acabando as espécies dos animais do campo por causa dos desmatamentos, dos incêndios, da poluição, né? E né? Por causa da ganância do homem, né? Destruindo as matas para plantar mais. Por quê? Por causa do desperdício também que nós, seres humanos, cada um de nós contribuímos também, né? Desperdiçando os alimentos, os objetos de uso, né? Desperdiçando, nós causamos a destruição dos animais do campo, porque ao desmatamento, né? Há uma grande destruição na terra, no campo. Então os animais estão perecendo junto com os homens, os animais do campo, e com as aves do céu, os pássaros, né? Estão se perecendo, acabando. Por quê? Por causa do mau uso também, por causa de contribuição de cada um, né? Da destruição das florestas, né? Do meio ambiente, da água. Também vai morrendo
as aves do céu junto com os homens, né, desfalecendo aos poucos, acabando a extinção das espécies de aves do céu, as aves vão acabando. E até os peixes do mar perecem, também os peixes perecem, né, por causa das grande matança, da grande lançamento de coisas químicas nas águas do mar, né, por causa do grande também consumo, né, abusivo, do desperdício, da ganância. Os peixes do mar perecem, né, perece tudo junto com os homens, né? Então, Deus aí, de todos esses acontecimentos, diz, a palavra de Deus diz, todavia, né, toda a vida, ninguém contenda, ninguém repreenda, ninguém repreenda, ou seja, cruza os braços, né? Porque o teu povo é como os sacerdotes, os quais acusa. Então, esse povo que causa todas estas coisas, ele é como os sacerdotes são os padres, né? Os papas, os pastores, os bispos, os apóstolos, as apóstolas, profetas, né? Esses são os sacerdotes, os que falam em nome de Deus, os que dizem ter contato com Deus e ensinam o povo, né? Logicamente que deve ensinando sem a palavra de Deus, ensinando o povo a errado, porque se Deus diz que na terra não há verdade, né? Se a palavra diz que não há verdade, né? Que não há amor e nem conhecimento de Deus, e o povo é como o sacerdote, então o sacerdote não tem amor, não tem verdade, não tem amor nem conhecimento de Deus, né? O sacerdote aqui. Então o povo é como o sacerdote. Esse povo, né, daquela época, esse povo de hoje muito mais ainda é como o sacerdote, um povo desviado do conhecimento de Deus. Por isso tropeçará de dia e o profeta contigo tropeçará de noite e destruirei a tua mãe. Então por isso Deus diz que o profeta, né, o sacerdote junto com os profetas vão tropeçar de dia e de noite, né, e destruirei a sua mãe. Deus diz que destruirá a mãe desse profeta, desse sacerdote. Qual que é a mãe desse profeta, desse sacerdote? A mãe deles é o que? É a mentira. Eles são paridos, nascidos pela mentira, pelo engano, pela, né, rebeldia, pela falta de conhecimento a Deus. Então, destruirei a sua mãe. A mãe aqui só pode ser, ó amados de Deus, dos sacerdotes, desse povo. A mãe desses líderes é a mentira, né? Porque, continuando, Oséias 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído. Então o povo de Deus está sendo destruído, o povo da terra está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Então falta conhecimento, né? Não conhecimento, né, das que o povo hoje em dia, nos povos de hoje em dia, conhecem somente que Deus casa, Deus dá casa, Deus dá carro, Deus dá saúde, Deus dá vida, dá isso, dá saúde. Mas o conhecimento das vontades de Deus, né? Do amor de Deus, da justiça, né? O conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, o povo não tem recebido desses sacerdotes. Então o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então já estava faltando conhecimento naquela época, nos dias de hoje muito mais, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, porque o sacerdote rejeita o conhecimento, né? Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Então Deus já rejeitou. Tem muitos e muitos sacerdotes que eles são sacerdotes diante do povo, mas diante de Deus eles não são sacerdotes. Tão como sacerdotes, tão como profetas, como
papa, pastores, né? Bispos e tudo mais, e apóstolos e profetisas, essas coisas, mas não são diante de Deus sacerdote, não são nada, não são reconhecidos por Deus. Por quê? Né? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Então, há um esquecimento da lei de Deus, da vontade de Deus, né? Mesmo que esteja com as palavras de Deus na boca, falando ela, mas das vontades de Deus. A lei de Deus é as vontades de Deus, os mandamentos de Deus, as vontades de Deus. Esses sacerdotes se esqueceu, né? Por isso Deus não tem ele como sacerdote diante de Deus. Não tem como sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos, até dos filhos, né, dos que são gerados por eles, né? Aí, quanto mais, Oséias 4:7, nós vamos parar por aqui, né? Quanto mais estes se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram. Então, quanto mais multiplicam os filhos, né, os que guiados por esses sacerdotes, né, esse sacerdote, mais contra Deus aumenta o pecado, pecam contra Deus. Eu mudarei, né? Ele está falando, eu mudarei a sua honra em vergonha. Então, o Senhor diz aqui que a honra desses sacerdotes, desse profeta, será mudada em vergonha, né? Essa honra que ele acha que tem agora, né? Ela vai acabar em vergonha. No final ele será envergonhado, porque ele não é sacerdote perante Deus. Deus não tem como sacerdote, porque o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, para que não seja papa, para que não seja padre, para que não seja pastor, para que não seja bispo, para que não seja profeta, para que não seja apóstolo, profetiza, missionária diante de mim, diz o Senhor, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Então, por esquecer da lei de Deus, por ensinar somente aquilo que que os profetas pensam, os sacerdotes pensam, né, esqueceram da lei de Deus, ensinam somente aquilo que eles querem, né? Então, diante de muito povo, de povo, podem serem sacerdotes, podem serem o que for, mas diante de Deus já estão rejeitados, porque o povo de Deus está sendo destruído por culpa do sacerdote. Mas aqui, ó amados de Deus, né, não somente a culpa total está no sacerdote, né, porque o povo é atraído pelo desejo do coração, né? Nós todos somos atraídos por aquilo que está no nosso coração. Se o nosso desejo do nosso coração é ficar rico, nós seremos atraídos pelos aqueles que prometem riquezas. Se nosso desejo do nosso coração é casar, seremos atraídos por aqueles que pregam, né, os casamentos, né, forçados, apressado, né? Se nosso desejo do nosso coração é as coisas do mundo, nós vamos seguir a esses sacerdotes. Mas se nós seguirmos a palavra de Deus, que é a verdade, né, como o Senhor Jesus disse, santifica na verdade. Santificar é separar para a verdade, né? Porque a verdade é a tua palavra, disse o Senhor Jesus, né? João capítulo 17, versículo 17. Ó amados do Senhor, nós meditamos em Oséias capítulo 4, do versículo 1
até o versículo 7. Mas aqueles que amam, que ouvem as palavras de Deus, continue a ler todo o capítulo, toda a Bíblia, toda a palavra, para buscar o conhecimento de Deus, o conhecimento das vontades de Deus, para não entrar, para não cair, junto com o profeta e o sacerdote, para não andar tropeçando de dia e de noite, e para que estejamos livres desta contenda que Deus tem com todos os habitantes da terra. Deus já anunciou essa contenda há aproximadamente mais de 4.000 anos atrás. Antes de Cristo veio essa profecia de Oséias. Nós não sabemos a quantidade de ano, mas dá para ter mais ou menos uma noção. Então, antes disto acontecer, já tinha sido profetizado. O que nos ajuda esta palavra? Nos ajuda a saber que elas acontecem, começou no passado e elas, nos dias de hoje, os sinais que esta palavra está acontecendo é muito mais, porque pela ciência, pelos acontecimentos noticiários, nós vemos que estão perecendo os homens, está de luto a terra, os animais do campo perecem, acabam a cada dia mais, muito mais do que aquela época, os animais do campo, as aves do céu, os pássaros vão se acabando, as espécies vão perdendo espaço, os peixes no mar são destruídos, acabam as espécies também e reduz a quantidade por causa de todas as maldades que os homens cometem na terra, porque falta conhecimento de Deus, porque falta verdade, porque falta amor, falta isso, falta conhecimento de Deus. Não, os conhecimentos que no mundo que os sacerdotes têm ensinado é buscar as coisas, da terra, as coisas terrenas, a riqueza, a beleza, as comida, tem se ocupado mais em buscar em Deus comida, pão, casamento, casa, carro, vestimentas, beleza física. Isso é o conhecimento que os sacerdotes têm ensinado, falado mais nos seus ensinamentos. Mas o Senhor disse: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos não são os meus caminhos. Então nós devemos procurar saber qual os pensamentos de Deus e qual os caminhos de Deus, e somente na Bíblia, na palavra de Deus, somente pela voz do Senhor Jesus Cristo, porque Deus nos mandou perdão, através do Senhor Jesus Cristo nós recebemos perdão, porque nós também estamos incluídos nesses que destroem a terra, nós estamos incluídos neles, porque ele fala com todos os habitantes da terra. Nós somos habitantes da terra. Naquela época ele reclamava, ele contendia, ele tinha uma contenda com todos os habitantes da terra. E nessa época nossa, muito mais aumenta essa contenda, porque aumenta a falta de verdade, a falta de amor e a falta de conhecimento das vontades de Deus. Nos dias de hoje tem aumentado milhares de vezes mais tem aumentado os homicídios, a matança, o perjurar, a mentira dos políticos, dos líderes, das pessoas uma para a outra, o seu próximo, a mentira, o perjurar, prometer e não cumprir, tem aumentado muito mais. Então essa contenda continua com os habitantes da terra e ela não vai parar, porque esses acontecimentos também não vão parar. A única coisa que nós podemos fazer é buscar quais são os pensamentos de Deus, qual é o caminho de Deus, qual é o caminho do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó amados de Deus. Essa palavra nos serve para mostrar o que nós devemos fazer e o que nós estamos fazendo e o que nós devemos parar de fazer e melhorar e mudar, e seguir
o caminho, o pensamento de Deus. Em nome do Senhor Jesus, queremos falar muito mais. Paramos por aqui, mas nós continuamos unidos pela palavra de Deus, que permaneça essa palavra em nós e que ela venha gerar fé, venha gerar esperança, venha gerar amor, venha gerar conhecimento da vontade de Deus, que esta palavra venha gerar salvação, salvação eterna, que esta palavra venha aumentar a nossa fé, nos dá força para praticar ela e obedecer, para nos livrar, para nos livrar dessa contenda, para parar esta contenda que Deus tem com todos os habitantes da terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus mais uma vez, e que a luz, que a graça, que a salvação do Senhor Jesus Cristo entre em cada alma, em cada coração, em cada mente, em cada corpo, em cada casa e família, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.